livro de Romanos certamente é um dos livros mais profundos do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Ela tem uma profundidade certamente teológica no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, ela é citada muitas vezes como o grande diamante do Novo Testamento, o grande livro. O apóstolo Paulo, que escreve aqui esse livro, nós vimos toda aquela introdução semana passada, quando o pastor Paulo aqui apresentou para nós toda a carta, fazendo um panorama geral, escrito por ele. Ele apresenta para nós o Evangelho como o poder de Deus, aquele que promove transformação. É o Evangelho que muda a vida. Para todo aquele que crê em Jesus, ele é despertado pelo Espírito Santo a ser diferente. Então, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele não pode continuar do mesmo jeito. Por isso que nós não somos uma religião. Nós não somos uma religião. Nós não somos uma seita. Nós entendemos que aconteceu algo sobrenatural na minha vida e na sua vida, que foi aquele dia que Jesus me salvou. Então, esse dia que Jesus me salvou e salvou você também, algo novo aconteceu. Eu fui despertado. Eu não nasci num berço evangélico, onde eu aprendi todo o ritual, não. Algo novo aconteceu, e esse algo novo é que eu recebi um grande presente de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus no ato da minha conversão. Então as coisas começaram a mudar na minha vida. Através de quê? Do Evangelho. Quando não há transformação, quando eu continuo do mesmo jeito, azedo, ruim, tanta milagria que nós temos no nosso juízo, algo tem que sempre estar, aquela pulga atrás da orelha. Por que eu não mudo? Por que não acontece? Certamente há algo que precisa ser mudado. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus para mudar qualquer homem, qualquer mulher. O Evangelho transforma, muda, transforma a vida. Por isso que quando nós estivermos estudando essa carta, nós iremos ouvir sobre grandes temas, como justificação, graça do Senhor, soberania de Deus. Todas essas questões são importantes, claro que são importantes, e nós iremos nos debruçar sobre elas, mas o que vai tocar a minha vida e a sua, é compreendermos qual é a missão minha e sua nesse planeta, nesse mundo. Por que Deus me salvou? Por que Deus salvou você? Por que Deus nos salvou? Por que Deus nos trouxe aqui como igreja, no bairro das Quintas? O que é isso? Por que eu estou aqui? Então é isso que nós estamos orando a Deus, para que possamos entender, porque o apóstolo Paulo vai exatamente revelando isso desde o início da sua carta. Quem ele é, qual a sua missão e o que significa ser igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo igreja, não é o prédio, o nome. Por quê? Quem é a igreja do Senhor aqui? Nós. Somos a igreja. Lá no trabalho, onde quer que nós formos, somos a igreja. É a igreja ali. Talvez você tenha amigos ou pessoas ao seu redor, que a única igreja que elas vão visitar é você, vendo sua vida e a minha. A única Bíblia que a pessoa vai ler é quem? Você e eu. Através do meu testemunho e através do seu testemunho. Então é importante esse processo todo, para que nós possamos entender qual é o nosso papel no mundo. E nesses primeiros 15 versículos aqui que nós lemos, Paulo vai nos ensinar, aqui através desse texto, qual é a nossa identidade. Qual é a nossa mensagem? Qual deve ser a nossa mensagem? Qual deve ser a nossa paixão? O que é que deve arder no meu e no seu coração em prol do Senhor? Essa semana, lendo Romanos, estudando essa carta, estudando, pensando, veio algo muito forte no meu coração. Eu parei num sinal e escrevi ali num momento daquele que era assim, estava um congestionamento grande, eu coloquei só uma frase. E ela está na minha cabeça o tempo todo. O que importa é servir a Jesus. Apesar de toda a correria, tanta coisa que nós temos, meu filho, o que importa é servir a Jesus. É amar a Jesus.
Em suma, se você dá uma declaração final, Gerlei, o povo não bota assim na lápide, né, quando o camarada morre, o que é que jaz aqui, o que importa é servir a Jesus. O que importa, botasse assim naquela coisa assim, porque nós aqui agora bota assim no chãozinho assim, o que importa é servir a Jesus, no túmulo, na vida. Meu filho, o que importa é servir a Jesus. Amém? Tivemos o Prega-Palavra, e no Prega-Palavra nós somos muito estimulados a pegar um texto como esse, qual é a grande ideia? Então, a grande ideia, no meu tempo, no século passado, nós colocávamos o propósito. Então, meu professor de homilética, ele dizia assim, qual é o propósito da mensagem? Toda mensagem nós tínhamos que dizer, o propósito dessa mensagem, então a grande ideia, o propósito que eu gostaria de ver na minha vida e na sua vida, ao sair daqui hoje à noite, é, Deus nos chama para sermos servos de Cristo. Entrou no coração aí? Todo mundo? Deus nos chama para sermos servos de Cristo. Proclamarmos o Evangelho e vivermos com zelo pela sua obra. Vivermos com zelo. Tudo que eu for fazer, com zelo ao Senhor. Se vai para a recepção, se vai servir na cozinha, se vai servir no ensino, que tenha zelo no serviço do Senhor. Aqui no louvor, zelo no serviço ao Senhor. Nos meninos ali, na transmissão, zelo. Uma vida que se preocupa com isso. Que seja assim. Amém? Versículo 1 até o 7, só um texto aqui. Nós precisamos guardar isso aqui no nosso coração. Qual é a nossa identidade? Nossa identidade em Cristo. Quem é que somos? A Bíblia diz no verso 1, olha aí na sua Bíblia, Paulo logo se identifica com a identidade dele. Ele diz quem? Paulo, vamos ler juntos aqui o verso 1. Paulo, servo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Primeiro aspecto que o apóstolo Paulo deixa claro é o quê? Sua identidade. Quem é que ele é? Eu sou Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra servo no original, ela dá a ideia, sabe de quê? De uma escravidão voluntária. É alguém que, eu sou escravo. Aí quando nós falamos de escravo, você pensa no tempo da escravatura. Que os escravos, eles eram felizes aí nessa escravatura. Pegue chicote. Aqui não. É um escravo voluntário. Onde ele quer ser, é aquele que diz no Antigo Testamento, sabia que no Antigo Testamento tinha o escravo da orelha furada? Já ouviram falar nisso? O escravo da orelha furada, que passava o tempo, as leis eram tão justas no Antigo Testamento, quando o Senhor estabelece, que tinha o tempo que ninguém poderia ficar escravo o tempo todo. Chegava o tempo do escravo ser liberto. Mas o escravo ficava tão afeiçoado àquele senhor que ele dizia o seguinte, eu não quero ser liberto, eu quero continuar escravo. Aí, para continuar escravo, ele tinha que furar a orelha. Entendeu? Então, era o chamado escravo da orelha furada. Então, a pergunta é, eu sou servo de Jesus Cristo? Ser servo significa escravo. Eu pertenço a Cristo como um escravo voluntário. E aqui é importante para nós, se a minha vida, como o apóstolo Paulo estava dizendo, a minha vida como servo, ela já não é mais minha, mas pertence ao Senhor. Eu estou debaixo da autoridade de Jesus. E a pergunta é, eu sou assim? Eu sou assim? Eu sou de fato servo de Jesus? Escravo dele? O primeiro aspecto que Paulo deixa muito claro aqui, ele escreve 3 princípios, ou 3 palavras-chave. Primeira, servo, ou seja, eu pertenço a Cristo. Ele é o meu Senhor. Eu me submeto a Ele. A minha vida não é mais minha, mas é do Senhor. Segunda palavra-chave, ele põe chamado. O ministério não é uma opção, não é um desejo pessoal, mas é um chamado divino. O Senhor convoca, o Senhor chama José, chama Maura, chama você
para a obra. Não, eu vou porque eu vou de qualquer... Não, não, meu filho. Eu tenho que ter esse aspecto na minha mente o tempo todo. Eu fui chamado pelo Senhor. E você também, homem e mulher. Muitas vezes eu posso até negligenciar esse papel de não querer, mas que hoje caiam as escamas dos meus olhos e dos teus, para sermos despertados, para entendermos que esse chamado aqui do apóstolo Paulo, o Senhor também nos chama. Agora, para ouvir esse chamado, eu tenho que me desfazer do meu eu. Como? Sendo escravo do Senhor, servo do Senhor, onde a minha vida não mais me pertence. Paulo coloca 3 aspectos: servo, chamado, e ele diz o próximo, que é separado. Paulo não apenas recebeu uma missão, mas ele foi colocado à parte para vivê-lo plenamente. Isso é coisa de seminarista, isso é coisa para pastor, isso é coisa só para... Não, senhor e não senhora. Por gentileza, abra a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Põe aqui, por favor, Evaldo, 1 Pedro, esse texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A igreja está vendo ali? Vamos ler juntos, por favor. Aqui foi Pedro que escreveu. Vamos juntos? Vós, porém, sois. Só um minuto. Quem é a raça eleita? Não é só para pastor, não? Não é só para seminarista, não? Hein, Júlia? Natan, é para quem ali, Natan? Tudo bem, Natan. Vós, porém, sois sacerdócio. Quem é o sacerdote aqui? Rose, você é sacerdote, Rose? Sim ou não, Rose? Esse seu sim não foi de convicção, não. Muito, mais ou menos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, a fim as virtudes daquele que vos chamou da onde? Para quem são esses? Já éramos para parar o culto, a gente se ajoelhar, pedir perdão a Deus, porque nós não estamos fazendo isso. E dizer: Deus, misericórdia, só a tua graça. Eu estou tão preocupado com a minha vidinha, com as minhas coisinhas, com as coisas que eu vou vivendo, e esqueço do que realmente importa. Assim como no Antigo Testamento, Deus separava, estamos lendo sobre isso, sacerdotes e profetas. No Novo Testamento, Deus separa um povo exclusivo para Ele, para proclamar as suas maravilhas. Quem é esse povo? Quem são os sacerdotes? Nós, eu e você, filho. Portanto, vamos tomar aí a nossa postura. E como está um grupo relativamente pequeno, podemos agora aqui trazer uma pergunta. Você vive como alguém que pertence inteiramente a Cristo? Vamos parar aqui 2 minutos e refletir. Você, eu já fiz essa pergunta para mim, viu, irmão? Primeira cajadada foi em mim. Então, você vive como alguém que pertence inteiramente a Cristo? Sua identidade reflete o seu chamado? Ou fica por aí qualquer coisa bicudo ou bicuda, triste, cabrunhado, brigando com os outros, fazendo coisa errada? Será que se Deus... Já ouviram falar em Nadab e Abiú? Quem já ouviu falar em Nadab e Abiú? Nadab e Abiú, eles foram oferecer um fogo estranho diante de Deus. Era, filho de Arão. Quando eles foram oferecer o fogo estranho, foram queimados vivos. Fogo estranho. Você imagine
Se Deus fosse fazer isso agora aqui, diante de mim, que sou sacerdote, de você que é sacerdote também, como é que nós iríamos passar por essa prova? Ou teríamos aqui um grande churrascão, ou teria algum escape, sal e brasa. Sem o sal, só a brasa. Diante do que nós estamos fazendo. Você vive como alguém que, você aqui em casa agora, você aí, se pudesse botar um zoom, né? Botar você mesmo aí, ó. Você vive como alguém que pertence inteiramente a Cristo? Sua identidade reflete o chamado, fui chamado. Gostamos de cantar isso, fomos chamados, somos do Senhor, mas na hora do vamos ver, nós não queremos ser servos, pertencer a Cristo, nem chamado, nem separado para a obra, e que Deus tenha misericórdia de nós. Curve sua cabeça, vamos orar nessa sessão. Senhor Deus, tem misericórdia de todos nós, a começar em mim, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor, como nós precisamos, para proclamar o Evangelho para aqueles que não conhecem, ser de fato diferentes para a glória do Teu nome. Temos negligenciado tanto, os dias são maus, é cada maldade acontecendo, uma maior do que a outra, e nós negligenciamos, não queremos muitas vezes estar na comunhão, não queremos muitas vezes estar lendo a palavra, não meditamos mais nas Escrituras, queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos criar o nosso mundo espiritual e que muitas vezes é quebrado, e nós não nos despertamos para Ti. Deus Santo, Deus amado, muda a minha vida, muda a nossa atitude para que possamos olhar para o Senhor e mudar aquilo que tem que ser mudado para a glória do nome do Senhor, para que possamos viver esse Evangelho com toda a sua plenitude, para a glória, louvor e honra de Jesus. Que seja assim, que possamos proclamar esse Evangelho de fato. Em Teu nome oramos, amém. Primeiro ponto, nossa identidade em Cristo. Segundo ponto, a mensagem do Evangelho. Vamos meditar aqui do verso 2 até o 6 e parando especialmente no versículo 2 e versículo 3. Olhem para o versículo 2, por gentileza, meus amados. O apóstolo Paulo diz, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Ou seja, o Evangelho não é uma surpresa. O Evangelho, o Evangelho é ali, Mateus, Marcos, Lucas, não. Lá no Antigo Testamento, nós temos a proclamação desse Evangelho, já em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lembram Gênesis 3,15? Aquela profecia, primeira profecia da Bíblia, qual foi? Que o descendente da mulher iria fazer o quê? O Evangelho sendo ministrado, sendo pregado desde o início, o qual Deus havia prometido por intermédio dos profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu Filho, Jesus. Foi prometida nas Escrituras, irmãos, não é uma doutrina nova essa doutrina aqui do Evangelho. Não é uma doutrina que apareceu agora, não é uma realização agora, mas ela é uma realização do plano eterno de Deus soberano. Desde Gênesis ele está apontando para Jesus Cristo, que deve ser prioridade para mim, prioridade para você. Jesus é o que importa. Não são os meus bens, não é a minha posição, não é a minha... Jesus é o que importa. Jesus, é sobre Jesus. O Evangelho não é um código de conduta, de comportamento, disso e daquilo, não é um sistema de crenças que nós temos que ter, mas o Evangelho é a pessoa, é a obra do nosso Salvador querido, Jesus de Nazaré, que muda, que transforma, que muda o meu coração e o seu, e que promove impactos nas nações, irmãos. Promove impactos, e quando eu falo de nações, é aqui no meu bairro, é na minha vida, e na vida de tantos outros aí que eu nem conheço. Até foguetão tem aí, ó. É assim, meus amados. Uma vez eu estava num culto, aí uma menina me procurou, eu preguei nesse culto, terminou o culto, a mocinha veio,
e veio falar comigo, e ela disse assim para mim: eu estou aqui para lhe agradecer. E eu sem entender nada. Ela encheu os olhinhos de lágrimas e disse: eu estou aqui para agradecer ao Senhor. Aí eu disse: mas o que foi, minha filha? Me diga quem é, como é o seu nome? Aí ela deu o nome dela. Pelo nome eu tive uma vaga lembrança, mas como era uma mocinha, quando eu a conheci, como ela relatou, conheci um adolescente de aproximadamente 13 para 14 anos, agora estava uma mulher com filhos, eu não reconheci imediato. Aí ela disse assim para mim: eu estou aqui para agradecer, porque eu era uma menina muito rebelde no colégio onde o senhor trabalhava, muito difícil, mas eu me lembro que o Senhor me pegou num momento daquele de intervalo e falou de Cristo Jesus para mim, pregou o Evangelho para mim, e aquela menina disse: eu naquele dia saí de lá perturbada, mas o Evangelho mudou minha vida algumas semanas depois, e hoje eu sou crente no Senhor, casei, está ali meu marido, minha filha já está participando aqui, e eu agradeço ao Senhor. Agora imagine, se eu não falo de Jesus para aquela moça. Imagine se Pinheiro não fala de Jesus lá para o rapaz lá, que só Deus sabe o que Deus fez na vida daquele moço. Você, aqui é o Tânia, cada um aqui, é tão importante nessa proclamação da palavra. Se vai entregar a vida a Jesus, se não vai, o que importa é Jesus, falar de Jesus, pregar o amor de Jesus, e Deus vai transformar essas vidas, é Ele que faz a obra. Mas se eu me calo, se eu não vivo essa realidade, eu não compreendo. Portanto, igreja amada, amados irmãos, você que está em casa, precisamos entender que a obra de Cristo não é apenas para Israel, mas para todos os povos, e quando eu falo de Jesus, coisas novas acontecem. Amém? Esse é o Evangelho, essa é a relação que eu preciso ter e você precisa ter, de colocar o Evangelho em prioridade na minha vida e na sua vida. É dito aqui no versículo 3, com respeito ao seu Filho, Jesus, o qual, segundo a carne, veio de quem? Da descendência de Davi, o Messias prometido lá no Antigo Testamento. É isso que nós aprendemos aqui. Declarado Filho de Deus no poder pela ressurreição. Olha o que diz o versículo 4: e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Bendito seja o Senhor. Jesus é Deus, confirmado em poder, pela vitória contra a morte, Satanás, todos os principados e potestades. Ele vive, Ele reina. Desde Gênesis 3,15, Deus prometeu um Redentor. Em Cristo, essa promessa se cumpre literalmente. E agora, eu e você, somos chamados pela fé para proclamar essas verdades a todos aqueles que não conhecem o Senhor. O Evangelho, portanto, é um evento que transforma vidas. Ele me transformou e transformou você também. Transformou você, meu filho? Olha que coisa linda. Eu perdi, pensa na letra. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus. Pensa na letra. Já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Era assim. Meu estado, ação de Deus, ó, Cristo viu, dando-me sua, vem para cá, pecador, e salvar-me conseguiu da perdição. Olha que coisa linda isso aí, ó. Cristo me amou, fez o quê? E me livrou. Satanás, inferno, morte, o seu imenso amor. Rebeldia, tristeza, raiva, mudou. Foi seu poder. Querer de quem? Foi meu? O Evangelho transformando. Sim, Cristo Salvador. Aí eu fico encrencando, aprontando, fazendo coisa ruim, coisa feia, sem transformação. Não dá, meu filho. Pode até ser crente, entre aspas,
mas transformado pelo poder do Evangelho, ainda não nasceu de novo. Que hoje seja o dia da salvação. Mas eu já sou crente há muito tempo, mas meu filho talvez não nasceu de novo. Que o Espírito fala à igreja, que aconteça na vida transformação e mudança para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Para cada um de nós aqui, para mim também, o que você crê sobre Jesus é realmente o Evangelho bíblico ou é uma versão distorcida de Cristo? É realmente o Evangelho da Bíblia ou é algo distorcido que eu aprendi? Recebi algumas semanas atrás, uns 2 meses atrás, uma senhora crente, mas só que ela não tinha certeza de salvação, era crente, 20 anos de fé, 20 anos de igreja, participando de igreja grande aqui, veio para lá aqui no gabinete, conversando com ela, pastor, pelo amor de Deus, tenho 20 anos de fé, mas eu não sei se eu morrer, se eu vou para o céu ou não. O que é que fiz? Preguei o Evangelho, puro e simples, para a vida daquela senhora, apresentando o Evangelho de maneira simples, os olhos dela arregalados, no final, coisas simples, falando do Evangelho, mostrando na Bíblia que ela manuseava muito bem, até que ela, pelos olhos da fé, as escamas caíram, 20 anos depois, e entregou a vida a Cristo ali. Pastor, mas eu sou líder de célula. Volte lá, fale para o seu pastor, que entregou a vida a Cristo, e se for o caso, se batize para dar testemunho de fato, da morte para a vida. Então muitas vezes nós caminhamos na vida cristã achando que somos. Quem são os antigos aqui e lembra de Denorex? Os novos aqui não sabem mais o que é Denorex. Já ouviram falar no Denorex? Estou falando grego aqui para os mais novos, né? Faz tempo. Mas o Denorex era um produto que passava no cabelo. Era um shampoo. Aí começaram a fazer a cópia do Denorex. Aí a propaganda do Denorex, não existia fake news na época, né? Mas fizeram uma cópia. Aí para ensinar a cópia, eles diziam, esse aqui é Denorex, o outro parece, mas não é. Então tem gente que parece, mas ele fala como crente, ele prega como crente, ele é tão bonito fazendo isso, parece, mas não é. E hoje, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, e vai estar aí publicado, mas preste atenção no que eu vou dizer. Hoje, com muitas igrejas empresas, tem igreja que é franquia, pode uma coisa dessa? Tem camarada rico com dinheiro que pegam, às vezes, pastores que estão aprontando por aí, e algumas vezes abrem o local e botam essa pessoa lá para ganhar o dinheiro de pessoas. Tem meta. Tem tanto para ganhar, tem tanto para fazer. E aí você vê a qualidade que fica. Hoje tem grupos de igreja que dizem, tem só, as cadeiras VIP está aqui, Você paga tanto, mas você tem ar-condicionado, você tem um banheirinho especial. Você paga tanto, mas você não vai se reunir com o povão, não. Você é VIP. Crente VIP. E tem mais. Aí o camarada leva para uma sala e diz, aqui só falta, eu não... Vou dizer o que eu vi, um banquete assim, tem comida, você está cansado, pode ir lá, comida, o banheiro é especial, franquia, Evangelho puro e simples, ninguém quer mais, e nós muitas vezes queremos essa igreja descartável, se não foi bom para mim eu mudo, se o pastor falar em pecado, eu mudo, não preciso disso, e nós vamos banalizando a fé, sem entender o preço que é para viver esse Evangelho, e enquanto pastor e servo de Deus, vou continuar pregando o Evangelho como é, para a glória de Deus, e que seja assim, para a glória do Senhor, amém? Então o que você crê sobre Jesus é realmente Evangelho bíblico, ou é uma versão distorcida desse Evangelho? Que Deus tenha misericórdia de nós. Pare um pouquinho e vamos orar. Senhor Jesus, tem piedade de nós. E muda o que tem que ser mudado na minha vida e na vida dos meus irmãos. Deus santo e amado, eu sei que muitas vezes achamos que
o que vale é vir na igreja, ou é dizimar, ou é ofertar, ou é fazer isso, ou fazer aquilo, e não entendemos o compromisso real do Evangelho. Desperta-nos, Deus, a começar na minha vida. Muda o que tem que ser mudado para a glória do nome do Senhor. Que eu possa ter realmente paixão pela obra do Senhor, amor pela obra do Senhor, desejo de estar junto com as ovelhas, desejo de me relacionar com a igreja. Eu sei que muitas vezes nos frustramos, pessoas nos decepcionam, pessoas nos deixam para baixo, mas que possamos ultrapassar essa barreira, porque a sua vida é importante, nossa vida, uns aos outros aqui, nós somos importantes nesse projeto chamado reino, chamado evangelho, para proclamar as verdades do Senhor. Senhor, que nós estejamos de fato dispostos a anunciar o evangelho para todos aqueles que ainda não conhecem. Desperta-nos, Deus. Oro assim, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Primeiro ponto, nossa identidade em Cristo. Lembrando o propósito aqui meu nessa noite, ao sair daqui dessa porta, que eu e você possamos entender que Deus nos chama para sermos servos de Cristo, proclamarmos o Evangelho e vivermos com zelo pela obra do Senhor. Nossa identidade em Cristo foi o primeiro ponto que eu falei, a mensagem do Evangelho, e agora vamos para o terceiro e último ponto, que é a paixão pela missão. Vamos ver aqui o versículo 15, vejam comigo por favor o versículo 15, você que está em casa acompanhe também, diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Imagina aí o apóstolo Paulo. Estou disposto a anunciar o Evangelho, também a vós outros que estáis em Roma. A pergunta que não quer calar: eu estou disposto para anunciar esse Evangelho? Bairro das Quintas, no Alecrim, no centro, onde for, eu estou disposto a isso. Eu tenho essa mesma paixão que o apóstolo Paulo tinha. A paixão de Paulo pelo Evangelho se manifesta, pelo menos ao meu ver, aqui em três formas. Vejam comigo o versículo 9, por gentileza. Do 9 ao 10. Olhem comigo. O apóstolo Paulo, antes do 9, ele expressa que ele orava por aquele povo, por aquela igreja. Essa igreja pode ter sido, sim, um detalhe importante. Igreja de Roma, foi Paulo que fundou? Não, Paulo não fundou a igreja de Roma. Mas ele vai até lá. Essa igreja nasceu como? Muitos de nós cremos, dos comentários que lemos, que essa igreja surge provavelmente daquela pregação de Pedro, lá em Atos capítulo 2. Lembram? Quando muitos povos estavam ali e ouviram aquele sermão em línguas e cada um entendeu na sua própria língua. Os irmãos lembram desse texto? Alguns irmãos saem de lá, crentes judeus, que vão lá para Roma e eles iniciam esse trabalho. E agora Paulo está escrevendo, anos depois, para esses irmãos, para melhorar a conduta deles e a caminhada deles na vida. E aí o apóstolo vai falar para aqueles irmãos, dizendo assim: olha, eu estou disposto a anunciar esse evangelho, vou para chegar até aí onde vocês estão. E ele diz no versículo 9 e 10, isso aqui, vejam comigo, ó. Versículo 8, né, quando ele declara: olha, primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vocês, a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, tá? Elogiando aqueles irmãos. E aí ele diz no verso 9 e versículo 10, vejam comigo, estão comigo? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de quem? No evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando, versículo 10 ele diz, suplicando o quê? Na algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitarmos. Então o apóstolo Paulo estava ali orando sempre pela igreja.
ele intercedendo por aquele povo, ele rogando pela vida daqueles irmãos. Isso aqui já deve ser um despertar para mim de orar pelos irmãos, os irmãos do ID, o Ministério de Evangelismo Explosivo que vamos estar dando início. São 6 irmãos, pedir para o ministério, para cada participante do grupo levantar 2 companheirinhos de oração, pessoas que vão estar orando por esse ministério. Nós daqui a algumas semanas vamos estar saindo para proclamar esse evangelho. Vamos estar saindo para divulgar o evangelho. Se você deseja sair comigo, fale comigo ainda hoje. Pastor, eu quero entrar nesse, se bem que eu só tenho 6 vagas, 6 vagas, viu? Então eu quero entrar nesse projeto aí de evangelismo, quero aprender, quero destravar a minha língua. Sim, lembrem de orar por quem? Não pode entrar num lado e sair do outro, não. Compromisso seu com Deus de orar por essa questão. O moço está falando português aí rapidamente. Olha, se nós orarmos mesmo, eu não duvido que hoje lá na igreja de Gramoré ele já começa a falar em português. Deus é soberano. Oração constante pela igreja. Segundo, verso 11 e versículo 12, nós percebemos o desejo do apóstolo Paulo de edificar aqueles crentes. Todo pastor, o desejo de todo pastor é de edificar crente. Olha, irmãos, quando Deus me salvou, Deus me chamou, hoje eu olho assim e digo, Deus me chamou para edificar. O que eu puder edificar crente, eu vou edificar. Não é à toa que daqui saíram tantos pastores, não. Nesse objetivo de, rapaz, o que eu puder fazer, de ajudar, de edificar, de fazer com que o indivíduo cresça, pode contar comigo. Esse é para isso que Deus nos chama, irmãos. Edificar. Desejo. Olha o que diz o verso 11. Verso 11. Os irmãos estão comigo? Porque muito desejo ver-vos a fim, olha o que é que ele quer, a fim de quê? De repartir convosco algum dom espiritual. Quem é que tem dom espiritual aqui? Quem é que não tem dom nenhum? Porque a metade não levantou a mão, então fiquei na dúvida. Quem é que tem dom espiritual aqui? Olha, quem não tem dom espiritual, primeiro não é crente, porque só é crente quem tem dom. Já levantaram 2 mãos aí que eu estou vendo, é isso mesmo, irmão. Dom espiritual é um presente, onde cada um tem esse presente de repartir o evangelho. Paulo diz isso aqui no versículo 11. Por muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais, confirmados através do dom espiritual. Confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, Paulo está dizendo, reciprocamente, um ao outro, eu dou aqui para você, para mim, eu estou aprendendo com você, você vai aprendendo comigo, eu estou repartindo com você, de maneira recíproca, nos confortemos, por intermédio de quê? Da fé mútua, vossa, e o que é que ele diz? E minha. O evangelho é compartilhar, meu filho, compartilhar a vida, é isso. Desejo de edificar os crentes, desejo de fortalecer os irmãos, desejo de querer fazer com que os outros cresçam. Suponhamos hoje de manhã, irmão Santos me deixou muito comovido, quando me disse assim, deu uma notícia esplendorosa. Ele disse, pastor Sandro, a minha esposa vai discipular a Luciana. Está ali Luciana, ali, ó, Luciana. Luciana, você já vai ter alguém que vai discipular você. O que é discipular, pastor? Discipular, minha filha, é ensinar a Bíblia para você, é dar um bom testemunho, aí vai marcar com você um encontro, vai orar com você, mas eu não sei orar, pronto, vai estar ali aprendendo a orar, vai estar aprendendo a Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Vai aprender, tem Gênesis, tem Êxodo, vou ensinar a Bíblia, vai andar com você. Já pensou que privilégio cada crente fazendo isso? E aí eu pergunto, Deus lhe tem dado e tem me dado dom para fazer isso, meu filho? Não é só a irmã Lúcia, não. Cada crente. Já imaginou, uma pessoa se converte aqui, já vou pegar, vou ensinar a palavra, vou estar junto com ela, para que ela cresça. Viu, Luciano? Irmã Lúcia. Pronto, eu vou lhe apresentar ela. Maravilha, louvado seja Deus. Amém? Oração constante pela igreja, desejo de edificar os crentes, e no versículo 14 e 15, aqui nós temos um ponto muito importante,
porque ele vai apresentar. Leia aí esse versículo, pensando em você. Eu leio pensando em mim. Então pense que aqui não foi Paulo que está escrevendo, pense que é você. E o que é que ele diz aí? Vamos ler juntos? Olha ali, ó. Pois sou... Quem é o devedor? Eu e você, meu filho. É para nós ficarmos aqui mais ou menos meia hora só pedindo clemência a Deus. Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Já imaginou? Obrigação com todos os povos. O apóstolo Paulo se sente devedor a pregar esse evangelho, tanto a pessoas cultas, quanto pessoas não cultas. Bárbaro. Pregar a todos. Todos. Não, só vou pregar o evangelho. Não vou nem pregar o evangelho, vou ficar bico calado. Essa mentalidade de proclamar o evangelho missionária, ela não é exclusiva do apóstolo Paulo, mas ela deve ser um desafio para todo crente, todos nós, todo cristão tem um papel importante no avanço do reino de Deus. Na década de 80 nós cantávamos uma música assim: falar de Cristo é um prazer para mim, falar de Cristo é um prazer para mim. Quem conhece a música? Década de 80, né? Nunca vou desistir, nunca vou parar de falar do meu Salvador. Essa que nós cantávamos lá nos corinhos da igreja. Aí hoje nós não queremos fazer isso. O evangelho deve ser proclamado. Tem o hino do cantor cristão, né? O evangelho, é o estandarte, né? O estandarte dessa igreja, levantemos. Temos que proclamar esse evangelho, eu e você, para o avanço do reino. Então a missão de Deus sempre foi, desde Gênesis até Apocalipse, alcançar todas as nações. Desde o chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, é dito que todas as nações serão abençoadas. Não era somente Israel, quando Deus estava chamando Abraão, todas as nações, até a grande comissão. Lembram da grande comissão? Ide, portanto, fazei discípulos de Israel. Foi isso que foi dito? De todas as nações. Ensinando essas pessoas a guardar o evangelho. Deus deseja que seu nome seja conhecido em toda a terra. E que seja assim. Portanto, última pergunta para mim e sua reflexão. Você vive com um senso de urgência da missão dada por Deus? Nosso coração queima para proclamar o evangelho, falar de Jesus? Será que isso acontece ou vivemos sem se preocupar com nada disso? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Portanto, o que eu desejo profundamente, que eu coloco aqui como base desses princípios, que eu e você precisamos responder ao chamado de Deus, responder ao ensino da palavra, responder. Eu quero dar uma resposta. Qual é a resposta que eu preciso dar agora para o meu Senhor diante dessa palavra? Então estou ali, está lá a Vitória pensando, a mãe dela, Júlia, Sérgio, qual é a resposta que eu preciso dar para esse evangelho? Está aqui você que amanhã vai trabalhar, o que eu preciso fazer? Você que vai estudar, o que eu preciso? Eu que muitas vezes estou lá, nós que estamos negligentes, o que eu preciso fazer para mudar aqui de atitude? O que eu preciso? Ontem aqui no Prega Palavra, um mocinho estava dizendo assim, que teve gordura do fígado, e ele treinava 1 hora por dia, ele ficou tão preocupado que ele foi dar uma resposta a essa situação. Ele hoje treina 2 horas e meia, ele foi me dizendo o treino, ele só dizendo o treino, eu com 15 minutos já estava deitado, cansado, sem poder fazer mais nada.
2h30. Eu disse, rapaz, 2h30, rapaz. Todo dia. Eu digo, misericórdia, mano. Eu não fiquei estimulado com aquilo, não. 2h30. 2h30. Eu acho que o fígado dele está novo já. Ele já está com o fígado absolutamente restaurado. Não tem mais nada. 2h. Foi uma resposta. Então você vai sair daqui. Qual é a resposta que eu quero dar? Ou vou ficar do mesmo jeito? Qual a resposta? Primeira resposta que você deve sair daqui pensando, o Espírito Santo fervendo no seu juízo e no meu, abraçar nossa identidade em Cristo. Não somos mais nossos, mas somos servos de Cristo, separados para Ele. Eu não me pertenço a mim, eu sou dele. Quando a raiva vier, a ira vier, aquela resposta dura vier, eu não pertenço mais a mim, pertenço ao Senhor. Isso aqui deve ser. Segundo, firmar-nos no Evangelho verdadeiro e puro. Nossa fé precisa estar enraizada na palavra de Deus, nesse Evangelho puro das Escrituras, e não em versões humanamente fantasiadas que distorcem absolutamente a verdade e manipulam pessoas. Temos que fugir disso e firmar-se na palavra de Deus. E a terceira resposta que eu posso dar diante dessa ministração é desenvolver uma paixão de fato pelo Senhor e pela palavra e pela missão de Deus. Nós devemos orar pelos perdidos. Pense aí nos seus amiguinhos, pessoas que estão próximos e que ainda não conhecem o Evangelho. Nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos buscar o fortalecimento da igreja através da sua presença, da minha presença, do nosso envolvimento nas áreas que se tem da igreja, não somente no domingo à noite ou num momento esporádico de algum momento, mas eu pensar nesse fortalecimento de fato. E terceiro, eu preciso me sentir devedor do outro, para que eu e você possamos proclamar esse Evangelho a todos. Quem lembra aqui do pastor Paulo Solonca quando veio aqui? Alguns aqui. Pastor Paulo Solonca, ele contou uma experiência aqui, de que ele morava num determinado local, e a esposa dele dizia assim para ele: Paulo, nós temos que evangelizar fulano de tal. Um moço que morava 3 casas pertinho dele. Ele disse: um dia eu vou evangelizar, porque ele não precisa mais de nada não. Esse homem tem tudo, o camarada é médico, ele vive bem, é solteiro, faz o que quer, ele é feliz. Não. Aí ela disse: Paulo, nós precisamos evangelizar ele. Precisamos falar de Jesus para ele. Paulo, nós precisamos. E ele: não, olha, um dia eu vou. E aí, Paulo, nós precisamos evangelizar fulano de tal. Você viu como ele está deprimido? Deprimido, esse homem é médico, tem dinheiro, tem posição, mas eu vou. Aí, Paulo, nós precisamos falar. Filho, é o seguinte, eu vou. Mas não falo mais não, já está ficando irritado. Eu vou falar. Quando ele estava dizendo isso, só ouviu o barulho do tiro. Pá! O moço suicidou. Pastor Paulo Solonca, ele disse assim, que era uma das grandes tristezas da alma dele. E ali, ele entendeu de que o chamado para proclamar o Evangelho é urgente. Você tem amigos, nós temos amigos, pessoas que estão lá ao nosso redor, estão lá sorrindo, felizes da vida, mas num vazio existencial imenso, porque ainda não descobriu o Evangelho. E só o Evangelho pode transformar e mudar o coração daqueles que não conhecem o Senhor. Estamos realmente dispostos a alinhar a nossa vida ao chamado de Deus e proclamar esse Evangelho, falar de Jesus, e não ser somente um mero espectador, a ser alguém diferente? A carta aos Romanos não é apenas uma introdução formal que Paulo semana passada fez, e eu aqui desses 15 versículos, mas ela vai revelar e revela para nós, de fato, a identidade do cristão. Qual é a minha e a sua identidade? Qual é o conteúdo da mensagem de Deus? E o zelo que devemos ter na proclamação desse Evangelho. É isso que nós vamos abordar desse capítulo até o último capítulo de Romanos. E a pergunta é, que possamos, a resposta na verdade, que possamos, como o apóstolo Paulo, viver com essa identidade
eu sou de Jesus. Firmado nesse evangelho verdadeiro, abraçando a missão para a qual Ele nos chamou de fato. O mundo está aí, cada vez mais caótico, e precisa da mensagem verdadeira e real de Jesus Cristo. E Ele nos convocou para proclamar essas verdades em nome de Jesus. Eu estou pronto e disposto a anunciar o Evangelho? Estou? Você está? Já viu que quando acontece uma coisa boa, nós queremos falar para todo mundo? Assistir um bom filme, rapaz, eu assisti tal filme, assista. Nosso time ganhou, rapaz, ganhou, tal, queremos proclamar. E o Evangelho? Por que não começar hoje algo novo na minha vida? Nessa semana, desafio aqui final. Ore por 3 pessoas. Já pensou? Pensa aí na sua cabecinha. 3 pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Você conhece pessoas que precisam ouvir o Evangelho? Ou não? Desafio grande para nós. Orar por 3 pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Busque oportunidades de compartilhar o Evangelho, falar de Jesus. Não precisa ter curso para fazer isso não. E se tiver dificuldade, fale comigo que nós, se tivermos oportunidade, vamos fazer essa visita para falar do amor de Jesus. Uma vez eu fui convidado para visitar o esposo da irmã Zilda, irmão José. Precisa até voltar lá. Nunca mais vi irmão José, não é, irmã Zilda? Mas eu me lembro, irmão José, não crente, ele vinha aqui, tinha um bigodão grande. Eu tinha medo de ser o Zé, que ele era brabo. E eu me lembro quando nós fomos fazer a visita. E quando fomos fazer essa visita, proclamar esse evangelho, aquele homem, que eu pensei que, eu já disse até para o pessoal, disse, olha, se prepara que talvez até ele manda a gente embora. Mas aquele moço, não ele, o Espírito Santo preparou todo o ambiente, e ele ouviu o evangelho, e no final daquele momento, entregou a vida a Cristo Jesus. Participa passa por altos e baixos, todos nós passamos, mas a minha oração é que ele sempre esteja fundamentado no evangelho. A minha oração é que você, que eu, que nós possamos se fundamentar nesse evangelho e proclamar esse evangelho da graça para todos os perdidos que não conhecem o Senhor, a começar em mim e a começar em você. Amém?